Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no nosso canal. Se inscrevam, acionem a notificação, o sininho. Aqui tem os diversos vídeos para serem utilizados. Aqui estão os mais atualizados recentemente. Nós fizemos algumas modificações e tem aqui a laninha atualizada e os nossos canais parceiros, onde o pessoal pode também acessar e acionar o sininho e dar o like, que é o mais importante. Acompanhe aqui a Segna GPS Agrícola, onde tem uma empresa brasileira com atuação na América Latina. Então é uma ferramenta importantíssima para o agricultor no seu planejamento do dia a dia. Segna GPS Agrícola, logo em seguida vem a propaganda. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 seções. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna! O seu GPS agrícola! Então nós temos aqui previsão de 22 de abril a 22 de maio. Já dentro daquele padrão normal de secura. Mais abaixo da média chuva aqui no norte do Brasil, aqui na parte, aqui, ó, entre o norte do Mato Grosso, Pará, sul do Amazonas, Rondônia, o Mato Grosso como um todo. O Tocantins também vai secando, então toda a região começa a ficar mais seca que o normal. Isso pode preocupar em relação ao milho safrinha. Poderemos ter períodos longos de 10, 15, 20, 30, talvez de 15 a 25 dias com pouco ou nenhuma chuva. Então começa a preocupar. Embora na sequência a gente vai ver que dá uma pequena melhorada. Aqui no oeste da Bahia também começa a secar no Mato Piba, Minas, e toda a região aqui, o norte para o Paraguai e aqui na área do Mato Grosso do Sul, enfim, toda a área do milho safrinha vai perdendo qualidade das pastagens, enfim, é uma perda geral normal em função do início da estação seca, um pouco mais cedo esse ano. Aqui na parte do segundo período, de 6 de maio a 6 de junho, tu vê que fica mais dentro do normal, continua abaixo da média aqui mais ao norte, Rondônia, sul do Amazonas, sul do Pará, Tocantins, mas nessa área aqui fica mais próximo do normal. Isso aqui pode significar a entrada de massas de ar frio, que trazem o quê? Algumas frentes frias que poderão trazer alguma esperança de chuva. Então, de repente, no início de maio, meio de maio, uma ou outra frente fria possa trazer alguma esperança de alguma chuva nessa faixa aqui do milho safrinha. Não dá para garantir, mas seria extremamente útil nesse período para finalização do ciclo, principalmente quem plantou mais tarde. No Mato Grosso também, no Paraguai e no norte de São Paulo, mesma situação, assim como no Triângulo Mineiro. Então, talvez o finalzinho de abril, início de maio, a gente tenha alguma surpresa boa nesse sentido. E melhor aqui, ó, no leste de Minas, Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, alguma área com chuva, assim como no Nordeste também, fica numa situação mais ou menos dentro do padrão. Quando chega aqui, ó, o período completo, de abril até começo de junho, abaixo do normal nessa parte central, centro-norte do país, principalmente Rondônia, Amazonas, aqui o sul do Amazonas, sul do Pará, Tocantins, todo o Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraguai, norte de São Paulo, Minas Gerais, toda a região dentro do padrão, que é o que? A secura tomando conta à medida que avança de maio para junho. Aí tem que realmente vir alguma frente, uma, duas ou três frentes para trazer alguma segurança para o milho safrinha. Na temperatura também está indicando o quê? Temperaturas acima do normal agora de final de abril a final de maio, indicando períodos prolongados de tempo seco e com temperaturas elevadas, principalmente acima do normal a máxima, a mínima talvez dentro do padrão. Não quer dizer que não vai ter frio, vai ser alternado, calor e frio, com um predomínio maior do calor nessa área central do país. Isso aqui pode gerar alguns dias de calor bastante acentuado, trazendo, quem sabe, temperaturas muito elevadas por 5, 6, 7 dias seguidos e depois uma mudança de tempo. Pega aqui o centro-oeste de Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul principalmente e norte de São Paulo. Nesse período agora, final de abril, começo e final de maio, até final de maio, períodos de calor forte nessa região. Isso pode trazer de repente algumas marcas expressivas de temperaturas máximas, assim como algum choque térmico quando entrar algumas massas de ar frio. Aqui no norte de Minas um pouquinho mais fresco e aqui dentro do padrão o Espírito Santo, o norte do Rio, o sul de Minas, o leste e norte de Minas.
Fica mais preocupante aqui, que pode acentuar os problemas com a falta d'água. Então, tanto calor acima do normal quanto chuva abaixo do normal não é uma combinação muito boa. Nós poderemos ter nesse começo de maio um frio forte, pegando principalmente aqui essa parte do sudeste, mas também pode pegar aqui um pouco essa região. Por enquanto, geadas aqui no norte do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, nesse período agora, de 22 de abril a 22 de maio, a chance é pequena. Ele coloca uma onda de frio forte entre o dia 8 e 11 de maio e alguma ali mais ou menos entre o dia 5 de maio, mas pegando mais essa parte aqui de baixo. Então, aqui talvez mais na segunda quinzena, no final da primeira quinzena de maio e na segunda que possa ter uma ou duas massas de ar frio que provoque uma friagem pegando Rondônia, Acre, sudoeste do Amazonas, a centro-oeste, aqui a região de Goiás, Goiânia também. Então vai ter para o meu amigo lá, o Rodrigo, ele vai sofrer um pouquinho com calor nessa fase inicial. Vai ter algumas noites frias, mas o calor ainda aparece mais. Junto com a secura não é uma combinação boa e os incêndios vão aparecer. Isso pode ajudar a venda de produtos relacionados ao calor, a parte de roupas de meia estação para calor e também a parte da gastronomia voltada para o calor. Vai ter frio nesse período, mas o calor predomina um pouco mais. E aqui no litoral das serras do Espírito Santo e do Rio, mais a temperatura normal abaixa. Quando chega aqui, 6 de maio a 6 de junho, nós temos uma queda. Aqui pode ser alguma chuva, alguns episódios de chuva ou nebulosidade, aqui a entrada de ar frio. Então poderemos ter alguma friagem durante o mês de maio. Esse calor aqui é principalmente por causa agora do mês de abril. E aqui diminui um pouco o calor na área central do país, mas continua quente. Vai ter entradas de frio no Mato Grosso do Sul no começo de maio e principalmente no dia 8, 11 de maio, final da primeira quinzena, e talvez no final da segunda, algum episódio de frio que possa trazer algum risco de geada nessa região aqui, mais na segunda quinzena de maio. Aqui no começo de maio, na primeira quinzena, não dá para descartar, assim como no Paraguai. Norte de São Paulo dá uma aliviada do calor a partir de maio, mas continua quente nessa área, avançando o calor também aqui no oeste da Bahia, sul do Piauí, no Mato Piba. Nessa área aqui indica nebulosidade, provavelmente. E no período completo, nessa região, está indicando o quê? Mas para tempo quente, de agora até começo de junho. Principalmente final dessa parte, esses últimos 10, 12 dias de abril, e talvez algum momento ali do miolo de maio, começo de junho talvez. Então, vamos ter períodos de calor com intervalos de frio. O contraste vai ser grande. Quando esfriar, esfria bem. E quando esquentar, esquenta bem. Na média, puxa para o calor. Aqui mais para o normal e aqui também alguma friagemzinha um pouco mais forte. O norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, centro-oeste de Minas, Goiás, boa parte do Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, sul do Tocantins e a parte oeste da Bahia, temperaturas mais altas que o normal na média. Não quer dizer que não tenha frio, vai ter os dois extremos. Uma hora pisa no gelo, uma hora pisa na brasa, com mais tempo na brasa do que no gelo. Aqui no Espírito Santo fica mais dentro do normal, assim como no Rio, e um pouco mais frio aqui na parte sul, área do café. Essa parte do café aqui, de Minas Gerais aqui, é que corre mais risco, talvez, no final, onda de frio do final de maio. A do dia 11, 8 e 11 de maio ainda o risco é pequeno, mas no final de maio já começa a ter um risco maior nesse sentido. Algumas ressacas vão ter também na costa aí do litoral do sudeste. Então vai ser um período bastante preocupante nesse sentido, com a falta de chuva na maior parte e torcer para a entrada de uma, duas frentes frias nesse período agora, principalmente em maio, começo, meio de maio, final de maio, começo de junho, para que ajude a finalização do milho safrinha, que começa a preocupar na região de Goiás, centro-sul do Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro. São áreas que poderão ter problemas com a falta de chuva e eventual frio forte entre o dia 8 e, vamos dizer assim, do dia 7 ao dia 15 de maio, dentro desse período, e final de maio, início de junho. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, acompanhar bem, verificar aqui os vídeos que a gente já fez, os nossos canais parceiros, e notificar e dar o like, que é o mais importante. Da Climatéria, Ronaldo Coutinho.